Queria desejar um bom dia para todos vocês, né? De acordo com que as pessoas forem entrando aqui, eu vou, sempre reforçando a ideia de que esse treinamento é dividido em duas partes, né? Esse primeiro módulo hoje e, posteriormente, o nosso segundo módulo no dia 18 de novembro. Então, esse, pessoal, é o nosso treinamento de GC com o módulo 1 voltado para merchandising, farmácia e a jornada do cliente. Então, antes de começar, né, o treinamento, eu quero deixar sempre bem claro que vocês podem ficar à vontade para me interromper em algum momento que tiver dúvidas, podem para fazer algum questionamento, podem ficar à vontade para, querendo ou não, até tirar as dúvidas, né, no momento e cada vez mais ajudar a enriquecer, né, esse treinamento com o conteúdo e também com a experiência de vocês. Então, basicamente, né, eu vou fazer a primeira introdução aqui do nosso treinamento, falando um pouco do que é o merchandising, que nada mais é do que o nome dado ao conjunto de atividades que são realizadas no ponto de venda, né, na farmácia. E isso vai influenciar diretamente na disponibilidade e visibilidade do produto e a atratividade criada na loja. Então, assim, o merchandising ele vai criar um desejo no cliente que está passando na sua loja para comprar determinado produto. Então, isso é muito importante a gente fazer essas estratégias que fazem gerar a compra por impulso, né, que é a compra extra, e também reforçam a comunicação dos produtos. Então, isso é muito importante para a gente cada vez mais impulsionar as vendas de alguns produtos, de algumas linhas das nossas lojas. E aí a gente tem essa técnica para direcionar a atenção do consumidor para produtos que ela deseja ou poderia desejar. Então, basicamente, vai ter algo no seu cliente, vai ter um desejo que fez, ou uma necessidade que fez o seu cliente, né, ir até a loja, né, seja comprar algum produto, algum medicamento, mas a gente pode instigar o nosso cliente a comprar, né, alguns produtos que inicialmente ele não estava pensando. E o merchandising, para necessariamente e principalmente o visual para chamar atenção, então por isso que a forma como você expõe o produto faz uma grande diferença. Então, isso é bem interessante. E aí eu coloquei ali 4 pontos, né, que são os principais objetivos do merchandising, que é basicamente aumentar, né, as vendas do produto, ou seja, aumentar a compra por impulso, né, ou seja, com uma exposição estratégica, atrair a atenção dos nossos consumidores e shoppers. Então, assim, tanto das pessoas, igual eu sempre falo, que tem uma diferença do consumidor e do shopper, e também destacar estrategicamente os produtos para os clientes da farmácia e, basicamente, otimizar a utilização dos pontos extras da farmácia. Esses 2 últimos pontos, eles estão interligados porque você vai destacar, você não pode ficar preso apenas, é claro que é muito importante a exposição no ponto natural, que é na prateleira, mas a gente pode usufruir dos nossos pontos extras, seja um cestão de oferta, seja uma ponta de gôndola, aproveitar a sazonalidade do produto, datas comemorativas, então, tudo isso é muito importante para a gente aumentar a venda de um produto. Igual, por exemplo, na época de inverno, quando nós fazemos ali uma ponta de gôndola, com MIPs, né, voltados ou para gripe ou para resfriado, ou seja, você quer elevar, aproveitar a sazonalidade para elevar a venda de determinada categoria. Então, isso é muito importante também a gente fazer nesse formato. E aí eu trouxe aqui nos 9 pontos que definem um bom conjunto de atividades no ponto de venda, né? E isso tudo define o que é o merchandising. Então, como eu falei anteriormente, ali, o primeiro ponto ali, a sazonalidade, que é o momento em que o consumidor percebe que quer e precisa do produto. Novamente, então, assim, a gente aproveitar as datas comemorativas, seja também a questão das estações do ano, aproveitar as temperaturas de inverno para elevar, né, os nossos medicamentos, né, que são os MIP, que interessante eles estarem fora do balcão. Então, é uma coisa que eu sempre pontuo com nossas lojas, é que os MIPs, os medicamentos isentos de prescrição, né, que são divididos em 3 categorias, né, dor e febre, gripe e resfriado, e sistema digestivo, eles necessariamente devem estar fora do balcão, para que você aumente a compra por impulso, né, ainda mais que hoje as pessoas vejam não a necessidade de ter uma farmácia em casa, de ter medicamentos ali para ela usar se alguém tiver uma gripe, uma alergia e tudo mais. E aí aqui, eu tenho esses 4 pontos que são bem interligados, que é o produto certo, então assim, é exatamente o que o consumidor estava procurando,
o lugar certo, quando o consumidor encontra facilmente o que procura, a quantidade certa, que é a quantidade certa de produtos para atender a demanda dos clientes da farmácia, e o preço certo, produto com um bom custo, com um bom custo-benefício, que é competitivo e lucrativo para o cliente. E claro que ali isso influencia também na precificação correta, que é sempre muito bem visível, próximo do produto, mas sem ficar por cima dele. Se o consumidor ficar na dúvida, não leva. Então, se vocês analisarem esses pontos, todos estão interligados. Porque você entendendo qual é o perfil do seu cliente, você primeiro vai ter o produto certo, vai ser o produto que ele precisa. Então, se você vai trabalhar com as marcas, com os produtos que mais saem na sua região, ou então assim, você vai ter que sempre ter um bom estudo de entender qual é o perfil do seu cliente. Não adianta você querer comprar produtos que não saem na sua região. Você tem que ter o produto certo para o cliente certo. Então, assim, entender qual é o perfil de cliente, como se você tem uma maioria, talvez, de mulheres na farmácia, se o seu público é mais idoso, se você tem jovens, por exemplo, se tem uma academia próxima da sua farmácia, se você tem que entender qual é o perfil de pessoas que passam tanto na calçada, quanto também das pessoas que já entram. Então, assim, entender qual que é o perfil do seu cliente. E aí, o lugar certo, ou seja, isso envolve muito aí a localização da sua loja, a setorização. Então, assim, uma loja que é bem setorizada, que o cliente entende, beleza, neste canto dessa loja, no lado direito, tá os produtos para a mulher, do outro lado tá os produtos para as crianças, assim, deixar muito bem definido os setores da sua loja, para facilitar a compra do cliente. E aqui, nos outros, quantidade certa e do preço certo, é você trabalhar produtos, a quantidade na prateleira que vai atender a demanda, ou seja, você aqui não vai... Imagina um produto que tem muita saída. Eu vou trabalhar com poucas unidades na prateleira? Não faz sentido, porque se é um produto que tem saída, é bom ele estar ali na quantidade correta para até evitar a ruptura dentro na prateleira, evitar a prateleira vazia, só com uma unidade do produto. Então, tudo isso é muito importante. E, obviamente, tem uma precificação, e tanto o preço, tanta precificação, de você saber o preço competitivo, né? Não que você vai colocar um preço ali muito abaixo do mercado, mas um preço competitivo para vocês ter um custo-benefício, para o cliente ver o custo-benefício do produto, mas, obviamente, uma aplicação correta. No caso, eu falo você etiquetar muito bem ali na prateleira, que é o mais ideal, por mais que é muito comum ainda ter ali o preço no produto, o ideal é estar o preço na prateleira, porque o consumidor realmente fica mais visível se tiver o splash, preço ali bonitinho, né? Porque realmente o cliente visualiza melhor. E se o cliente, às vezes, tiver dúvida do valor, se ele não está vindo ali, beleza, eu quero que leve esse produto, mas cadê o preço? O cliente não leva, fica na dúvida. Porque, às vezes, pode ser um preço que talvez ele acha que é um preço barato, quando ele vai lá, vai passar no caixa, é caro. Isso vai gerar insatisfação para o cliente, ele até vai reclamar ou algo do tipo. E aí, aqui, a gente tem o sortimento, que é o grupo de produtos de cada categoria que mais vende em cada loja, né, em cada tipo de loja, ou seja, você tem uma boa variedade de produtos, mas sempre voltada para o seu público-alvo, né, para o maior público da sua farmácia. Você sempre ter isso em mente. Não adianta querer trabalhar tudo na sua farmácia, mas se o perfil do seu cliente não é o que compra tudo, vamos dizer assim. Então, é muito importante também. E aí a gente tem aqui o planograma de exposição, né? Quem esteve no último treinamento que eu passei mês passado, viu que eu passei vários planogramas das categorias, qual a exposição estratégica para a linha de tintura, para a linha de cabelos e assim por diante, para as fraldas. Assim, é aquela representação gráfica de como o produto, onde o produto deve ser colocado e a sua quantidade. Quem não tiver acesso a esse cronograma, pode solicitar ao Gabriel posteriormente, até mesmo os vídeos do último treinamento, que eu explico passo a passo, né, cada planograma, e isso é muito importante também. E, é claro, a exposição, que é o espaço que cada produto ou marca ocupa na gôndola de forma estratégica, dando destaque e visibilidade, que é aquilo que eu falo. Você aproveitar e expor de forma estratégica, tanto no ponto natural, quanto no ponto extra, como eu falei, cestão, um ponto de gôndola, um pallet ali com as fraldas, por exemplo, você sempre entender o local correto para conseguir expor esses produtos. E aí aqui, rapidamente, né, explicar assim o que é um ponto de venda. Quer dizer, o local de venda de um determinado produto ou serviço. No nosso caso,
é a nossa farmácia. Então, é muito importante que o nosso PDV ele tenha as gôndolas organizadas, o destaque no preço e o mix ideal de produtos. Então, assim, o nosso ponto de venda, ele hoje é até mais um ponto de experiência. Então, assim, quando o cliente tem uma boa experiência no local, a gente, ou não, hoje, até mesmo nós, quando a gente vai a um local, seja num restaurante, seja em qualquer um supermercado, você ali está, não, é um ponto de venda, mas você está vivendo uma experiência. Porque se você ficar satisfeito, você vai querer voltar naquele lugar da mesma forma. Se você sentir que não foi bem atendido, se você, que, às vezes o serviço que foi entregue a você não foi de uma boa qualidade, você vai ficar insatisfeito e pior, normalmente as pessoas falam, né, para outras pessoas. Então, assim, você vai, não vai criar uma fama negativa para o estabelecimento. Então, assim, é muito importante a gente sempre ter uma farmácia bem organizada, ter um bom atendimento, para que cada vez mais a gente possa ir ganhando, né, novos clientes. Não, fidelize o que nós já temos, cada vez mais, e, né, assim, que a gente possa ter novos clientes. Então, é basicamente isso. E aqui eu só vou trazer um pouco sobre a diferença entre shopper e consumidor. Então, assim, basicamente, o que é o shopper? É a pessoa que compra o produto ou marca. E aí, essa pessoa, o shopper, ela não necessariamente ela vai ser o consumidor. Porque uma mãe, quando ela compra o produto, a mãe é a shopper, mas ela não é uma consumidora da fralda, o consumidor é o filho. É só um exemplo básico. Então, assim, é algo que, então, assim, o shopper, ele sempre olha o custo e o benefício do produto. Como eu te falei, ele compra para si próprio, ou para a família, ou pessoas, ou para um amigo, enfim. Então, assim, nem o shopper é a pessoa que sempre compra. Já o consumidor, ele consome um produto ou marca. E as atitudes, quando ele compra, ele avalia a performance do produto, a perspectiva individual do produto. Então, assim, é muito importante entender que a gente tem esse perfil. E aí o perfil, né, do shopper, como eu sempre falo, mais de 60% são mulheres. Então, assim, o principal shopper de uma farmácia, a hoje, ainda são as mulheres. E aí depois vem os idosos, enfim. E aí, se vocês analisarem ali, a idade média, né, do quem compra na farmácia é ali de 36 anos, que fazem ali 3 visitas ao mês, igual como ele até fala ali que, né, para idosos o número chega a dobrar, e o tempo médio em loja ali é de 12 minutos. Né? Mais de 80% são da classes B e C, e mais de 70% escolhem a farmácia pelo preço. Então, se vocês analisarem que mais de 80% são de classes B e C, e mais de 70% escolhem a farmácia pelo preço, isso interfere em como, né, isso nos mostra como a nossa precificação, como o preço do produto está interligado, né, intrinsecamente com a fidelização do cliente. Então, isso é muito importante também a gente entender, e entender o perfil. Né? Então, assim, se a minha farmácia tem um público de classes B e C, eu tenho que trabalhar um bom preço para eu conseguir, né, ser competitivo com a concorrência. Então, assim, por isso que eu sempre falo, você entender o perfil do seu cliente, isso é algo que toda farmácia tem que entender, e fazer e colocar isso em prática. E aqui, eu sempre falo que eu norteio todo o meu trabalho nesse dado de que 70% da decisão de compra, ela ocorre no ponto de venda. Então, assim, se a gente for analisar, se um cliente, se eu fosse colocar 10 produtos que o cliente compra, 7 provavelmente vão ser produtos não planejados, que foram compra por impulso. Só 3, né, foram produtos que a pessoa, antes de chegar na farmácia, já planejava que iria comprar. Por isso que eu sempre falo, colocar produtos que não são da mesma categoria, mas são correlatos, né, produtos que vão, por exemplo, ali, você ter produtos de rotina, ali num corredor ali, então, assim, higiene bucal, sabonetes, desodorantes, tudo ali bem próximo, que são produtos de rotina que a pessoa usa todos os dias. Ela pode ter lembrado lá quando saiu de casa que ela tem que comprar um desodorante, porque o dela está acabando, mas ela não lembrava de imediato que os sabonetes também precisam comprar. Aí chega lá na farmácia, ela compra o desodorante, vê próximo ali um sabonete, e aí ela lembra. Então, ou seja, por isso é muito importante a gente precificar o produto de forma correta, ter um volume ideal, um sortimento adequado, bom posicionamento, e também ter ali o MPDV, que são as ações que a gente pode ter, né, na loja para criar essa interação do cliente, né? Você cada vez aumentar a compra por impulso.
Se vocês analisarem aqui, todo o que a gente passa, todo o estudo que a gente faz é para aumentar a compra por impulso. Isso é algo que cada vez mais as lojas atacam. Isso você pode ver em tudo que é lugar, supermercado. Outro dia mesmo eu vi uma foto de um supermercado. Era, na verdade, alguém pegou uma foto do supermercado, mas é só para mostrar. Numa seção do supermercado, tinha um paredão todo de absorventes e do lado um paredão recheado de bis, de chocolates, enfim, de chocolates variados. Então imagina, uma mulher que está de TPM, ela está ali comprando absorvente, ela vê um chocolate próximo ali. Se não tivesse próximo do absorvente, talvez ela nem iria lembrar do chocolate. Mas por estar próximo ali, ela vai lá e compra. Então, assim, é entender como isso influencia não só na mulher, mas também no homem, no idoso, enfim, a gente entender isso vai aumentar, assim absoluta. A gente até tem cases de sucesso, né, de lojas que não só mudaram, né, o layout, mas mudaram a forma como a exposição de produtos, e isso muda drasticamente, né, o faturamento da loja, que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa, que a loja cada vez mais aumente o faturamento. E aí, aquilo que eu falei com vocês, a compra planejada, o consumidor, ele já decidiu que irá comprar antes de chegar no ponto de venda. Por exemplo, como ele pode levar uma lista de compras. E ele é influenciado pela imagem da marca, propaganda, conhecimentos do produto e recomendações. Essa compra planejada, ele equivale a uma menor parte das vendas, como a gente falou ali, a 30%. E aí a compra por impulso, também podemos chamar a compra de impulsos irracionais, que tem como base experiências passadas ou processos decisórios automáticos. Como eu falei, não há um planejamento do que será comprado, pode ser influenciado pelas ações de merchandising, são em média de 70% a 80% das compras, que é a maior parte das vendas. E aí ali, por isso que é muito importante a questão do caixa, uma loja TLT, um caixa ali, ó. Você sabia que 55% dos shoppers compram algo não planejado no checkout e está disposto a comprar um produto que custe até 50% do valor total da sua cesta, considerando em média uma cesta com 3 produtos? Então, assim, por isso é muito importante a gente ali no checkout, né, no nosso caixa, a gente ter produtos ali que possam instigar o cliente a comprar ali um último produto, né, talvez ele vê um chocolate, vê um chiclete, vê algo ali que vai chamar a atenção, ele vai lá e compra. Então, assim, muito importante a gente ter o nosso checkout vendedor. Se a sua loja não tem, procure alternativas para ali ter cestinhos na parte da frente. Que eu acho que eu já vi que é muito comum em algumas lojas, a conveniência está restrita para o cliente. Então, assim, se o cliente quiser um chocolate ou quiser um chiclete, ele tem que pedir para o atendente do caixa pegar. Então, deixe sempre a amostra do cliente, não só visualmente, mas que ele também consiga pegar, porque isso é muito importante. E aí o processo de compra é que a gente tem barreiras invisíveis que bloqueiam a compra por impulso. Prateleiras desorganizadas, escassez ou excesso de produtos. Então aqui eu sempre falo que produto de menos atrapalha, porque a gente vai ter a questão da ruptura, mas excesso de produtos também atrapalha, porque às vezes tem até difícil para o cliente pegar. Eu já vi lojas, parecia que a prateleira era o estoque da farmácia, porque era tanto produto, tipo assim, junto ali. Se o cliente esbarrar um pouquinho, derruba a prateleira inteira. Então, assim, é você ter o equilíbrio, né, na prateleira, você realmente, cada vez mais ali, ter algo que seja o ideal. A falta de preço, que é basicamente, né, produto que não tem preço não vende. Então, assim, sempre ter a etiquetinha do produto ali na prateleira embaixo. E hoje nós temos, por exemplo, estamos fechando uma parceira, ela tem essas fitas que ficam na prateleira, que isso encaixa em qualquer mobiliário. Se você tem mobiliário de vidro, de aço, de MDF, enfim, cada uma tem um perfil ali que você encaixa na sua prateleira. Se você não tem, Matheus, a minha prateleira é muito fina, eu não consigo encaixar o preço ali. Então, assim, hoje a gente tem uma parceria que a gente está para finalizar, mas que a gente já teve algumas lojas piloto que compraram e gostaram desses produtos, que realmente encaixa em qualquer mobiliário. E você vai ter ali um preço bacana, né, para você colocar os seus produtos certinho, sem haver a necessidade de você colocar o preço no produto, por exemplo, ficar etiquetando o produto igual era feito antigamente. Então, assim, realmente é algo bem interessante. E aí a arrumação confusa, né, a decoração morta, assim, você ali, não, a ponta de gôndola
que deveria ser um ponto extra, não está sendo, então assim, você ter que trabalhar isso também na sua farmácia, e também o tráfego excessivo e localização distante. Então assim, você, dentro ali da sua loja, deixar os corredores sempre bem espaçosos. É claro que vai ter loja ali que o corredor é um pouco menor, mas sempre deixar uma loja fluida, que o cliente consiga percorrer e achar os produtos da melhor forma. E aqui, né, nesse layout, eu sempre passo como que isso influencia diretamente em como o nosso cliente anda na nossa loja. Então, assim, eu tenho aqui 2 lojas, que são, em questão de tamanho, é o mesmo tamanho. Então, assim, se vocês analisarem, esse primeiro layout aqui, nós temos uma loja com balcão lateral, e a loja ainda até o fundo aqui, com os produtos de crianças, aqui a parte feminina, enfim. Nós temos a mesma loja com entrada à direita, a mesma loja com entrada à direita, e aí a gente, só respondendo uma pergunta do chat ali, a gente, realmente, essa reunião está sendo gravada e ela será disponibilizada posteriormente. Assim, independente se você chegou no meio da reunião ou no início, possivelmente a gente vai, vai recortar e vai postar nas nossas redes sociais, e o Gabriel vai disponibilizar para vocês, tá bom? E aí, então, como eu havia falado, então a gente tem 2 lojas iguais em questão de tamanho, em questão da entrada, porém, essa primeira loja aqui, o balcão é lateral, estou mostrando para vocês aqui, e essa aqui, o balcão é nos fundos, com o caixa aqui. Então, se vocês forem analisar, olha como que essa loja aqui, o cliente tem uma área muito menor como obrigação para percorrer, e para ele comprar um medicamento, ele vai entrar aqui, vai passar por esse corredor aqui, passa aqui, é atendido talvez aqui, finaliza a compra no caixa, mas às vezes nem sempre, aqui mesmo, dependendo do atendimento, já finaliza aqui, a pessoa vai embora. Se ela não tiver necessidade de comprar algum produto que está nessas prateleiras, ela não vai andar nem metade da sua loja. Então, assim, mas quando eu faço uma modificação, coloco o balcão nos fundos da loja, coloco o separado do lado oposto da entrada, eu faço com que a gente tenha uma triangulação, o meu cliente, ele para ser atendido para comprar algum medicamento, ele tenha que vir até o fundo, aí aqui a gente faz a pré-venda, né, já deixa no jeito, né, para adiantar a pré-venda, e aqui o cliente volta para finalizar aqui a compra no caixa. E para finalizar a compra no caixa, ele vai passar por um corredor, vai passar por esse daqui, ou talvez vai vir esse daqui. E aí, antes de chegar no caixa, ainda vai ter ainda a questão dos cestões, da fila inteligente. Então, a gente ainda tem essa questão de que o cliente ele vai ainda ter ali como eu sempre falo, a compra por impulso, de você ele ter os produtos que vão chamar a atenção, seja promoção, seja algo interessante, e aí sim que ele vai finalizar a compra. Imagina se o cliente, beleza, ele foi atendido aqui, já finalizou, e ele está indo embora. Se ele lembrar de alguma coisa que ele não comprou e que ele deveria ter comprado, a não ser que seja algo urgente, ele vai querer voltar e comprar. Aqui não, aqui eu dou possibilidade do cliente, beleza, ele foi atendido aqui, mas nesse caminho que ele está voltando, ele lembrar de alguma necessidade. Talvez ele passe nesse corredor aqui, vai ver o desodorante, vai ver um sabonete, vai ver alguma coisa, um creme dental, e vai comprar. Então, se ele vai lembrar de uma necessidade e vai embora. E fora que aqui no caixa, no checkout também, ele pode lembrar das necessidades. Então, assim, isso é muito interessante, a gente mudar isso cada vez mais. Então, as lojas que podem ter interesse, é muito interessante a gente fazer um estudo para essa loja, para cada vez mais a gente mudar os layouts e isso influenciar diretamente em como o cliente anda pela loja. E aí, isso também é muito importante, como eu falo que a gente, como a gente expõe o produto também é muito importante. Então, a gente tem aqui o fluxo do corredor, que é o lado do corredor por onde entra um maior número de pessoas, e é indispensável saber o sentido do fluxo para descobrir o ponto quente do corredor. Então, assim, se você, igual aqui, deixa eu até voltar no slide anterior, se vocês analisarem, por exemplo, aqui, ó, nesse corredor aqui, ó, deixa eu só voltar aqui a imagem, aqui, ó, neste corredor aqui. Então, assim, se eu analisar aqui, ó, o cliente vai ver primeiro os produtos que estão nesse lado da prateleira, ou seja, à direita da prateleira, de quem está, na verdade, à esquerda do ponto de vista do cliente. Então, assim, aqui você vai colocar primeiro os produtos mais interessantes, e depois, no decorrer da prateleira, os outros produtos. Assim, sempre destacar, não só, como eu falei aqui, deixa eu até mudar aqui, ó. Então, assim, sempre aqui, ó,
Se você vê que o seu cliente passa mais daqui para aqui, então você vai colocar os produtos que têm maior sempre primeiro. Da mesma forma, se você analisar que o fluxo é dos fundos para frente, você vai colocar os produtos primeiro, cai no final aqui os produtos que você não quer, não são de tão destaque assim. Da mesma forma, na prateleira. Eu não vou deixar meu produto com maior valor agregado, cai na prateleira de baixo. Eu vou colocar ele provavelmente aqui nas prateleiras de destaque. É claro que, por exemplo, na gôndola, a gôndola por ser mais baixa, então assim, os produtos de maior valor agregado, eu sempre falo que eles têm que ficar nessas duas primeiras prateleiras aqui. Normalmente a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Basicamente, eles 5 prateleiras têm uma gôndola. Mas quando a gente vai para a prateleira, que é aquela maior, e quem teve no último treinamento viu, eu falando, a gente vai destacar o centro da prateleira como principal local ali, para a gente colocar os produtos de maior visibilidade. Então, assim, basicamente, esse é o nosso primeiro módulo. É o módulo, eu dividi esse módulo para não ficar um treinamento muito extenso, porque se eu fosse juntar os dois treinamentos, daria um treinamento ali de 1h40, talvez 1h30, mais ou menos. Então, assim, para ficar mais fluido, e até mesmo assim para vocês entenderem cada parte desse treinamento, eu resolvi dividir, e aí, como eu falei, todo esse treinamento, possivelmente a nossa equipe de marketing vai editar para soltar por partes de cada tema que eu falei aqui. Aí, então, assim, quem chegou na segunda metade, ou depois que eu já comecei, pode ficar tranquilo. Nós temos o primeiro treinamento, que eu passei mês passado, eu não sei se alguém participou que está aqui, ou se quem não participou pode solicitar o Gabriel, que a gente tem gravado esse treinamento, que é muito importante. Foi onde eu falei sobre a exposição estratégica dos planogramas de cada categoria. Então, eu fui passando para cada categoria que a gente sempre indica ao cliente, seja tinturas, cabelos, a parte de esmalte, dermocosmético, maquiagem, a linha de desodorante, assim, todas as nossas linhas, a gente tem um planograma de sugestão, igual eu sempre falo, não é um planograma que você ele vai seguir como, minha loja não tem esses produtos, não serve para mim, não é isso. É apenas para você analisar e ver como você pode levar para a sua realidade e expor os seus produtos. Então, a gente teve esse treinamento mês passado, então, assim, quem não viu, solicite o Gabriel os vídeos, que é muito interessante, é muito importante, a gente tem um material, PDF bonitinho, para mandar para vocês. Esse treinamento aqui é o primeiro módulo sobre merchandising, então, assim, também será disponibilizado. E aqui, a gente, no segundo, em novembro, nós vamos fazer a segunda parte desse treinamento. Eu até já vou falar para vocês aqui a data, só confirmar aqui. Esse treinamento é dia 18 de novembro, numa terça-feira, praticamente daqui 4 semanas, a gente for analisar, 4, 5 semanas, dia 18 de novembro, às 9 horas, no mesmo horário. Eu tenho visto que tem sido melhor eu passar esse treinamento agora pela manhã do que passar na parte da tarde. Eu acho que consigo ter um engajamento melhor nesse horário aqui, com as nossas lojas. Estou começando o dia, então, assim, talvez fica melhor do que eu pegar as lojas mais para final da tarde, pós-almoço, às vezes é um pouco mais complicado. Então, assim, eu deixo aberto a algum questionamento, se vocês quiserem falar alguma coisa. No mais, eu estou aqui sempre para colaborar, ajudar, podem, se qualquer dúvida, podem pedir o Gabriel aí para eu auxiliar vocês. Mas, no mais, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Então, pessoal, eu vou estar encerrando o treinamento, tá? Agradeço a participação de todos, e a ideia nossa é cada vez mais trazer algo diferente para vocês, que era algo que faltava, de ter uma atenção maior na Rede Meta, e a gente tem tido esse cuidado de trazer essa estratégia, mostrar coisas que são importantes e relevantes para a loja de vocês. Então, assim, agradeço a atenção de todos. Fiquem ligados que no mês que vem, no dia 18, na terça-feira, às 9 horas, nós teremos a segunda parte desse treinamento. Também é muito importante, onde eu vou falar sobre as diferenças dos pontos, tanto naturais, o que a gente pode colocar no cestão, no checkout, enfim, o que a gente pode expor de produtos para aumentar cada vez mais a compra por impulso. Mas agradeço aí a atenção de todos, fiquem com Deus e um ótimo dia. Ô, Matheus. Sim? Você poderia me tirar uma dúvida aqui? Eu queria entender como que eu poderia ver dentro da minha farmácia qual que é a zona quente, zona fria, realmente na prática. Você tem uma dica que eu posso estar fazendo? É você analisar
qual é o local onde os seus clientes não têm necessariamente o local para ter que ir, né? Ou seja, se você analisa se sua loja tem um balcão lateral, por exemplo, e o cliente ele vai direto no seu balcão e fica a parte dos fundos sem ter o cliente percorrer, ter a obrigação de percorrer, é a sua área fria. Então, assim, para a gente combater, né, essa área fria na sua farmácia, claro, você identificar o que a gente pode fazer, obviamente. Então, assim, a gente vai identificar a área fria. Possivelmente, a gente tem duas opções. Ou mudar, né, o nosso layout, isso, seja colocar um caixa, né, no canto frio da sua loja, ou fazer alguma coisa, ou colocar produtos, então, assim, que são produtos de busca. Então, por exemplo, fraldas, que são produtos assim que as pessoas buscam com maior quantidade na farmácia. Pode ser uma válvula de escape, tipo assim, só algo paliativo, mas o ideal é realmente ter uma mudança de layout na loja. Então, assim, talvez tem uma loja que, beleza, o balcão da loja é nos fundos, que é o ideal, porém ela não trabalha com caixa. E aí, por exemplo, se ela tem uma entrada lateral, imagina se a entrada da loja não é centralizada e é mais à direita, o cliente vai entrar à direita, igual eu coloquei naquele exemplo, lá vai lá no balcão e vai voltar. Ele não vai ter necessidade de ir no lado esquerdo da loja. Então, assim, é sempre você analisar onde o meu cliente não tem a obrigação de passar para ser atendido. É ali que é o ponto frio da sua loja, ali que você vai ter seu ponto de atenção, vai ter que estar voltado para aquele espaço. E como eu falei, que a gente tem duas alternativas. Ou colocar produtos de busca, que vão gerar ali, meio que, beleza, realmente a fralda vai ajudar a alavancar, ou realmente a mudança do layout, seja por um caixa separado, ou a mudança na posição do balcão, isso influencia diretamente, né, na área fria e na área quente da loja. Matheus, você consegue me ajudar, a rede consegue me ajudar para estar olhando, melhorando? Claro, a gente, né, tem esse estudo de layout, que a gente consegue fazer essa análise referente, né, ao mobiliário que vocês têm. A gente sempre passa analisando não só o mobiliário, mas, né, se a gente consegue fazer alguma mudança, realmente entregar algo que seja interessante para a sua loja, obviamente, mas principalmente que seja algo que dê para realizar, porque é algo que eu sempre pontuo, não adianta eu entregar o projeto ideal se no momento você não consegue, não tem, às vezes não tem a parte financeira para trocar o mobiliário, ou às vezes o mobiliário é um MDF fixo, isso influencia também em como, se o mobiliário é fixo, eu não consigo fazer grandes modificações, mas eu posso, pelo menos, tentar ajeitar ali a questão das categorias. Então, assim, tudo isso é analisado caso a caso, eu sempre olho farmácia por farmácia, e a gente tem quais são as possibilidades. Então, se eu consigo fazer um mobiliário de aço, ou um MDF que é modular, e eu consigo trocar ele de espaço. Então, assim, a gente pensa sempre nessas questões de você olhar as particularidades de cada loja e dentro delas ir encaixando as nossas estratégias de layout que a gente também oferece aqui. Então, no caso, eu tenho que te mandar informação da minha farmácia, tipo, meu mobiliário, tudo, que você vai fazer tudo de acordo para mim. O ideal junto com o seu consultor, com o Gabriel, a gente, né, analisar, né, ter tanto a planta com as medidas da sua loja, ter a questão das fotos, que é muito importante, eu analisar não só as fotos e vídeos, para eu ver como é visualmente a sua loja, entendendo também os produtos que você trabalha. Isso, é claro, a gente vai também tirar alguns relatórios, né, de mix de produtos, né, que você tem, de estoque, mas para a gente entender qual é a realidade de imobiliário que você tem, com as fotos, com os vídeos, com as plantas, mas também o que eu consigo mudar. Porque ocorre muito a questão de eu não conseguir mudar um mobiliário devido a ele ser fixo, mas pelo menos eu consigo ajustar, né, o GC da loja, né, que é o gerenciamento de categoria. Então, assim, eu consigo mudar ali a posição, melhorar a setorização da loja, mudar o GC. Então, assim, se eu não consigo mudar o layout, mas a gente tem algumas formas paliativas de melhorar, né, a organização da loja com a setorização e com o GC. Então, pessoal, quero agradecer de novo, né, a atenção de todos, e aí eu estou sempre à disposição para auxiliar vocês no que for preciso, tá bom? Novamente agradeço, né, a atenção de todos, do Gabriel, enfim, que a gente possa cada vez mais trazer novos conteúdos que sejam relevantes para a sua farmácia. No mais, agradeço e tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus.